lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 116. É o nosso tema anual. Corrigindo, o Salmo 119, versículo 105. A ideia é uma volta à Bíblia. Parece uma coisa incoerente a igreja ter que voltar à Bíblia, mas exatamente isso. Temos que voltar constantemente à palavra de Deus. Quando não temos uma certeza, quando não temos uma convicção do que temos que fazer, do que temos que agir, a palavra de Deus está nos chamando, nos atraindo com a sua luz para uma volta. É isso o que estamos propondo durante esse ano. Para mim, para você, para toda a igreja, para todos aqueles que estão querendo se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Muito importante o tema de hoje, embora pareça repetido, embora seja algo recorrente, é alguma coisa que temos que estar sempre relembrando e sempre renovando. Se você já sabe, se você acha que é algo que você já ouviu no passado, por muitas e muitas vezes, pense que também temos irmãos novos na igreja, temos jovens, crianças, que precisam ouvir falar sobre esse tema. Então, convido a todos que têm a sua Bíblia, os que trouxeram a Bíblia, por favor, vamos abrir o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O tema da nossa mensagem dessa manhã: o que a Bíblia diz sobre oferta? O que ela fala para nós sobre o que é a oferta que Deus espera de nós. Existiu certo pastor, isso aí não é apenas uma historinha, né? É um fato verídico. O certo pastor, ele tinha muita dificuldade em pregar, em falar sobre a oferta, assim como às vezes nós temos essa dificuldade. Há alguns anos atrás, o comitê que tínhamos de adoração tinha essa dificuldade, até mesmo o fato de colocar a oferta nas primeiras partes do culto. Então alguém falou assim: logo de cara, o que o visitante vai achar, né? Vai achar, falar logo de cara, falando de dinheiro. Então, existe essa preocupação quando a gente pensa apenas no termo em termos materiais com relação à oferta. É claro que um visitante, ou até mesmo um crítico, que não entende ainda a palavra de Deus, pode ter desconfiança, ainda mais no mundo em que vivemos, um mundo religioso, onde as pessoas estão mais preocupadas com a prosperidade material do que bem mesmo com a própria salvação. Então, esse pastor tinha essa preocupação, como muitos ou alguns têm, quando se fala de dinheiro, quando se fala oferta, principalmente na igreja. E ele procurava se desvencilhar desse assunto, mas teve um momento que ele não conseguiu. Ele tinha essa dificuldade porque ele trabalhou no setor financeiro, ele é um financista, e ele sabia da dificuldade, ele trabalhava em captação de dinheiro, ele tinha que fazer cobranças, ele tinha que pressionar às vezes para obter resultados, e ele não achava justo, e também não é mesmo, com relação à igreja. Então ele sentia-se desconfortável. Mas quando ele começou a estudar 1 Coríntios, e ele não podia pular esses capítulos, quando ele estava na sequência do estudo,
ele teve uma iluminação, e um dos seus sermões, quando ele estava pregando e estudando Coríntios 8 e 9, esses dois capítulos, ele pegou uma bandeja. Na igreja nós utilizamos aquelas sacolinhas, né, aquela salva, que é o nome técnico, onde se recolhem as ofertas, e algumas igrejas utilizam cesta. Ele, na igreja que ele frequentava, utilizava uma bandeja. Ele pegou aquela bandeja, colocou no chão, ali próximo ao púlpito, e subiu naquela bandeja. E dali ele deu a sua mensagem, falando exatamente sobre o tema, sobre a oferta. O que podemos concluir isso? Ele estava querendo dizer o seguinte: quando nós damos as nossas ofertas, nós estamos dando a nós mesmos. Nós somos essa oferta. Não é o valor monetário, não é o valor físico. Somos nós. Então, da próxima vez que passar a salva, passar a bandeja, passar a cesta, ou você mesmo tiver que digitar um número para colocar o dinheiro, a sua oferta na conta corrente, lembre-se que você está junto. É a mesma coisa que você estivesse entrando dentro daquela salva, você estivesse subindo naquela bandeja, ou que você estivesse entrando naquele cartão, ou na forma que você escolheu para ofertar ao Senhor. Lembre-se que é você indo, é você é a oferta. Então, talvez, depois de tantas teorias com relação a Caim e Abel, talvez fica muitas dúvidas ainda. Desde criança eu tenho essa dificuldade de entender por que Deus aceitou Abel. Será que Deus é parcial? Será que Deus faz preferência entre um e outro? E apenas analisando o texto de Gênesis, nós ficamos com algumas dúvidas. Por quê? O texto ali é muito rápido, completo. Logo em seguida a gente vê a atitude, o ódio de Caim, que seria dirigido a Deus, que o rejeitou a sua oferta, ele transferiu, como é via de regra, transferir para alguém mais próximo. E ele acabou cometendo o assassinato, e aquela história que se completa ali no capítulo 4 em diante. Nós estamos apenas enfatizando o que foi a oferta de Caim, o que foi a oferta de Abel. O que tem a ver com a nossa realidade, as ofertas que foram feitas ao Senhor lá no começo, no início da criação. Caim e Abel, eles trouxeram o quê? Fruto do próprio trabalho deles. Caim, lavrador. Abel, pastor de ovelhas. E cada um trouxe o melhor de si, o fruto do seu trabalho. E por que não foi aceito, então? Como falei, o texto em si ali não dá muitas respostas. Apenas diz que Deus deu oportunidade para Caim e esse não aproveitou a oportunidade. Deus, às vezes, nos dá sempre mais uma oportunidade. E devemos aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá. A Bíblia, ela não deixa a gente sem alguma resposta, ela nos lança luz sobre esse assunto quando ela fala lá em Hebreus capítulo 11, o grande capítulo de Hebreus, que fala sobre a fé, começa ali falando sobre Abel. E o que fala? Diz que, pela fé, Abel ofereceu uma oferta maior do que Caim. Não foi quantidade, não foi questão de tempo, porque Caim chegou primeiro, se você observar bem o texto, mas foi questão de fé. Quando ele deu a sua oferta, foi uma questão dele estar com a fé no Criador, na fé em Deus. Então a gente entende aqui que, talvez, possivelmente, ou com certeza, a oferta de Caim não foi com fé. Ele ofereceu o melhor que ele podia, mas não havia fé. Esse é um ponto. Outro detalhe que podemos ver está em 1 João, capítulo 3, no versículo 12, onde ali diz do caráter de Caim. Fala sobre Abel, uma pessoa que tinha um caráter que estava voltado para obedecer a Deus. E Caim não. Caim era malvado. Ali naqueles textos iniciais a gente não vê isso, não fala. Mas você prestar atenção, lendo em 1 João, capítulo 3, no versículo 12,
Fala que a reação de Deus, ela não foi visando o sacrifício em si, ela foi visando o coração, a forma com que foi feita aquela oferta. E o caráter de Caim era reprovável. E Deus, ele sempre dá essa oportunidade. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Deixou essa alternativa para Caim. E se nós mesmos não fizermos o bem, não seremos aceitos? Seremos aceitos? Claro que seremos. Deus é Deus de misericórdia. Ele é um juiz justo, mas a sua misericórdia está sobre, ela sobrepõe até mesmo o seu julgamento, o seu juízo. E tão bondoso, misericordioso e amoroso que é o nosso Deus. Então, as nossas ofertas, a minha, a sua, elas podem ser o melhor que nós conseguimos, o melhor do fruto do nosso trabalho, mas ela tem que vir acompanhada com a nossa fé e com um coração íntegro, um coração que faz aquilo voltado para Deus. Em 2 Coríntios, nós não vamos ler muitas dessas passagens, mas se você puder anotar, puder estudar, vai ser de muito proveito. 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, Paulo, ele cita várias ações para demonstrar como deve ser a oferta ao Senhor. Nós temos um irmão generoso que ele imprimiu, ou melhor, ele adquiriu aquelas revistas do Projeto Alcance, escrita pelo Álvaro Pestana, que foi distribuída assim gratuitamente para alguns irmãos, e eu não sei se ainda tem alguns ainda, nem sei se é editado, deve ser, mas fala ali como participar do culto, da adoração, como deve ser a adoração em si, e fala também sobre ceia, fala também sobre oferta. Se você tem de vez em quando, ou quase sempre, é bom estar dando uma olhada para podermos entender melhor, porque às vezes temos essa dificuldade até de explicar quando as pessoas, por exemplo, alguém veio uma vez no trabalho, algum colega de trabalho entrou lá e do nada ele perguntou assim, quanto que você dá para o seu pastor? Você já deu dízimo para o seu pastor? E nós às vezes ficamos constrangidos em dizer a verdade, que nós ofertamos, mas não a um pastor, ofertamos ao pastor. O Senhor é o nosso pastor, por isso que nada nos faltará. Paulo dá algumas diretrizes de como deve ser a oferta ao Senhor. Então, primeiro, a palavra oferta, ela quer dizer a ação de oferecer-se. Por isso que a gente usa mais, estamos procurando usar mais no comitê, a palavra oferta do que até mesmo a palavra coleta. Coleta, a gente pode coletar várias coisas, né? Mas oferta, nós podemos ofertar a Deus de uma única forma, somente da forma que Ele, assim, deseja. Então nós temos, no primeiro momento, quando vamos dar as nossas ofertas, por isso que ela faz parte do culto, precisamos entender bem isso, porque às vezes passa anos e anos e não conseguimos entender. E estamos sempre aprendendo. Não vamos ter todo o conhecimento, mas se buscarmos sabedoria, Deus não nos nega. Como diz em Tiago, se buscarmos sabedoria, Ele não vai jogar na cara da gente. Ele vai simplesmente dar liberalmente a sabedoria. E precisamos pedir sabedoria para até utilizarmos nosso dinheiro. Quando os irmãos têm dificuldades de gerir suas próprias finanças, problemas com cartão de crédito, de débito, com possibilidades, vantagens que as lojas oferecem, o comércio, os bancos. Nós procuramos suprir isso, graças a Deus tivemos aí um curso com o irmão Johnny, com o David, falando sobre exatamente como cuidar das finanças. E às vezes não damos a devida importância. Talvez achamos que já sabemos como agir com relação ao nosso dinheiro. Aliás, quem controla o meu dinheiro sou eu. O que os outros têm a ver com isso? Então, às vezes, nós desprezamos o conselho que Deus dá através da utilização das aulas que temos com nossos irmãos, dos cursos que, às vezes, temos possibilidades e, às vezes, nós mesmos não aceitamos. E outros, às vezes, passam batido. Eu estou lá, mas minha mente está bem longe. Teve um caso, não vou citar o jovem em questão, né? Graças a Deus, depois ele disse que tinha se arrependido. Ele usou mal seu cartão e teve complicações financeiras. Ele procurou conselho e ajuda de alguns irmãos, graças a Deus, e é muito importante a humildade desse irmão em reconhecer que ele tinha errado. E quando nós perguntamos para ele se ele tinha participado do curso,
foi oferecido na EBD, na EBF, né, na escola de férias, ele tinha confessado que estava presente, mas não tinha dado o devido valor, mas que daqui para frente ele ia procurar valorizar os conselhos que os irmãos dão, porque esses irmãos não adquiriram somente conhecimentos acadêmicos, eles foram inspirados, foram iluminados por Deus para nos transmitir como devemos agir. Então, pode ser a criança mais simples, pode ser o irmão iletrado, que às vezes não domina o português, às vezes não domina a parte técnica, talvez não seja tão carismático, ou eu tenho uma boa presença, mas Deus está utilizando esse instrumento para falar com você, para falar comigo, de como deve ser a nossa vida, sempre para melhor, porque Deus deseja o melhor dos seus filhos. Então não vamos desprezar nem um pouco das possibilidades, das oportunidades que vêm ao nosso encontro. Então Paulo diz o seguinte, e até antes de falar de Paulo, vamos relembrar que na oferta, em primeiro lugar, é algo espiritual, não é algo místico assim, pode ser até considerado, mas é algo espiritual, não é simplesmente eu escolher umas moedas, um dinheiro que está lá, pode ser até uma nota bem alta, lá no meu bolso, e na hora estiver passando a salva, a cesta, eu jogar lá dentro e ficar por isso mesmo. Primeiro momento, eu estou oferecendo isso. Por isso que a gente faz uma oração durante a oferta. Talvez a gente desconcentre um pouco, porque procuramos fazer ali uma comparação com relação à ceia. A ceia é algo espiritual e talvez a coleta não, é algo material. Mas na hora da oração, quando estamos no momento de adoração a Deus, ela faz parte do culto de adoração, estamos oferecendo o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso suor, o fruto daquilo que conseguimos ganhar, estamos oferecendo um sacrifício ao nosso Deus. Então, naquele momento, é um momento espiritual, em que eu lembro do quanto foi difícil chegar até as nossas mãos aquele valor, porque no passado dava-se ofertas de várias formas, em animais, até mesmo em produtos agrícolas, em moedas. Hoje nós temos essa forma do dinheiro físico, ou do dinheiro de plástico, que fruto de nosso trabalho, do nosso pagamento, daquilo que nós trabalhamos durante o mês, ou a quinzena, ou a diária, que seja. Mas naquele momento eu devo reconhecer a Deus que não foi meu próprio mérito, não foi minha própria força, que tem a ver com essa vontade de servir a Deus. Mas não é nenhum mérito meu, porque se não fosse Deus que permitisse, desse as condições, eu não estaria ali usufruindo daquele valor que fruto do trabalho. Então, Deus é muito generoso, Deus é muito bom e permite que nós tenhamos o dinheiro para gastarmos, às vezes até em coisas que não precisamos, em lazer. Mas, em primeiro lugar, quando nós trazemos essa oferta a Deus, nós já separamos antes, nós já pensamos no quanto foi difícil obter e no quanto valorizamos o nosso Senhor por nos dar essa condição de estar servindo a Ele. Então, nesse momento, eu oro a Deus. Nesse momento, eu agradeço, porque Ele nos tem dado essa oportunidade. Então, eu estou retribuindo, embora nunca vamos pagar, jamais, o que Deus fez por nós. Mas é o nosso coração que Ele está olhando, Ele não está olhando nenhum valor. Então, nesse momento, meu coração tem que estar puro, meu coração tem que estar limpo, para servir a Deus. E eu sirvo a Deus através da oferta. Esse é o primeiro momento em que faz parte aquele momento que nós chamamos da oferta. Alguns podem chamar até de coleta, não vejo assim errado, mas o termo mais apropriado seria oferta, que estamos oferecendo ao nosso Deus. E é tão importante isso, significativo, que a palavra de Deus diz: se você tem alguma coisa contra seu irmão, contra sua esposa, contra um vizinho, seus pais, seus filhos, seja lá quem for, você tem alguma coisa contra, é melhor você se corrigir, é melhor você pedir perdão, é melhor você consertar a situação para depois trazer essa oferta. Por isso, a importância de um coração íntegro e puro, aceitável a Deus. Aí depois sim, você vai e traz a oferta ao Senhor. Lembrando que o nosso coração é muito importante. No segundo momento da oferta, nós temos a parte prática, a parte material. Então a gente não precisa ficar citando dentro do culto, no momento da oferta, ou justificando para onde vai esse dinheiro. Porque Deus utiliza pessoas com dons específicos
para o cuidado com o dinheiro, porque essa oferta é para ele, mas ele disponibiliza pessoas para utilizar, porque ele não virá aqui pessoalmente, né, mexer com as coisas materiais. Ele utiliza pessoas para fazer isso, até mesmo o evangelho, né? Ele utiliza pessoas para isso. E a nossa oferta também é utilizada para tudo aquilo que você já sabe, está cansado de ouvir, mas a gente pode até repetir, que são os gastos que temos, já gastos fixos, tudo aquilo que uma igreja tem, documentação e aqueles tributos e taxas que temos que recolher, temos que pagar, porque a igreja não está isenta disso. A igreja tem que, aliás, dar o exemplo, né, de não deixar atrasar suas contas, para que o nome de Cristo não seja blasfemado. Então, nesse segundo momento, a nossa oferta passa a se transformar em alguma coisa prática para gastos. E eu tenho que pensar que eu não sou acionista nas ofertas. Quando você oferece, você esquece, porque está entregue nas mãos de Deus. E você confia que as pessoas que vão utilizar sejam idôneas, sejam honestas para fazer aquilo que Deus assim determinar. E muitas vezes não compreendemos, e às vezes queremos até participar. E não há nada de errado, porque em assembleias nós consultamos para determinados assuntos. Mas nos assuntos gerais, corriqueiros, que exigem uma rapidez, e às vezes a pessoa está morrendo ali no momento e precisa de ser disponibilizado um dinheiro, uma verba, então não há tempo que esperar, consultar todos para saber a opinião, porque mesmo porque a opinião de muitos vai variar com relação ao uso. Então, desde o Velho Testamento, desde a época do tabernáculo, da época do templo, e no Novo Testamento também, nós vemos na igreja, Deus escolhendo homens para atuar nessa área, de ajudar pessoas, de até mesmo cuidar da parte material, como era no caso do templo, né? No Velho Testamento e até no começo do Novo Testamento, no tempo de Jesus Cristo. O cuidado que tinha, a manutenção do prédio, e a gente vai longe nesse tema, vai muito longe nos assuntos. Mas voltando para a nossa realidade, temos muitos gastos. Temos, às vezes, um gasto mais excessivo do que as entradas. E temos que saldar os compromissos, temos que honrar esse compromisso. Então, no segundo momento, é esse. Primeiro momento, um momento mais espiritual, em que eu ofereço a Deus. No segundo momento, eu tenho que pedir a Deus sabedoria para que seja utilizada. E às vezes nunca vai ser unanimidade a forma com que é utilizado as ofertas, principalmente na parte de dinheiro. Então, às vezes eu quero que o prédio fosse numa cor vermelha, ou numa cor azul, uma cor verde, cor neutra, e foi pintado numa cor que eu não gosto. Então, o que eu faço? Então, não vou ofertar mais, porque não foi do meu jeito. Então, pensa bem. Quando eu penso desse jeito, eu já não entreguei a oferta para Deus. Eu ainda acho que eu sou um acionista no dinheiro que está lá. Acionista, eu sou uma empresa, uma movimentação financeira, bancária. Na igreja, eu não tenho esse direito. Eu tenho o direito, sim, de contribuir para o crescimento da igreja e para que haja concórdia, que haja paz. Então, isso também não significa que eu não posso questionar. Questionar, sim. Por isso nós temos nossos livros, nossos registros, todos serão abertos, mas a gente procura sempre preservar, principalmente no caso de pessoas que passaram por situações constrangedoras e necessitaram naquele momento das ofertas. Precisaram da ajuda através daquela oferta. E nós somos gratos a Deus, porque muitas dessas pessoas reconheceram e tenta de uma forma assim, eu quero retribuir aquilo que eu naquele momento específico eu precisava, e a igreja me ajudou, eu quero... Olha, o nosso conselho é o seguinte, não há empréstimo na igreja, não é um banco que se empresta aqui e toma lá e dá cá, não. Se você quer, você sente no seu coração, você já resolveu essa situação financeira, está em ordem, você quer agradar a Deus, você devolve para Ele. E Ele vai saber. É claro que temos os registros lá, ninguém deve se preocupar com relação a isso, mas nosso coração é voltado para Deus. Se você está em condição de devolver, é você e Deus, não precisa nem falar para nenhum de nós. Eu sei que algumas pessoas insistem, né? Mas por questão de princípios até, né? Mas entendemos assim, dessa forma, que a pessoa que foi mais beneficiada, às vezes com uma ajuda, pode ser até mesmo
não em espécie, em dinheiro, mas em roupas, essas pessoas às vezes são as mais gratas. Essas pessoas, quando estão em condições financeiras superiores, em condição financeira melhor, são as que mais vão contribuir, porque elas deram valor naquele momento em que não havia uma luz no fim do túnel e foi suprida. Então, foi esse o caso da igreja no primeiro século, quando os apóstolos ainda, eles tomavam conta ali das ofertas e faziam uma repartição, houve um questionamento, houve uma reclamação de que as viúvas estavam sendo desprezadas, as viúvas gregas, em detrimento das viúvas judias. Então eles pararam para pensar e falaram, vamos ver o que podemos fazer, vamos pedir ajuda, orientação de Deus, e é aí que surgiram os diáconos. Mas esses diáconos não eram apenas pessoas que só sabiam mexer com dinheiro ou sabiam levar o donativo à pessoa carente. A Bíblia fala que eram pessoas cheias do Espírito Santo, ou seja, eram pessoas que estavam agradando a Deus, eram pessoas que pregavam o Evangelho. E isso, a gente pode abrir um parênteses aqui, quando você achar que o seu dom é só aquele, vamos lembrar que o seu dom não é um dom específico. O dom do louvor, por exemplo, eu só vou mexer com cânticos, esse é o meu dom. Não, nós devemos fazer tudo num conjunto, procurar os melhores dons. E é claro que vamos nos especializar naquele dom que mais estamos familiarizados. E Deus vai abençoar a igreja vai crescer. Cada um de nós tem, no mínimo, 2 dons, é o que a Bíblia fala. Se você ainda não despertou o dom que há em você, procure fazer isso. Porque ele está lá dentro de você. Você recebeu o batismo, você recebeu o Espírito Santo. Então você tem um dom, você tem dons. Existe também o dom da contribuição. Existe o dom até de ganhar-se dinheiro. A gente vê muitos testemunhos aí, de empresários e tal. O Onassis, uma vez, ele falou que qualquer idiota pode ganhar dinheiro, pode ganhar muito dinheiro. Não que ele fosse idiota, ele foi um dos homens mais ricos do mundo, né? Mas na visão dele, ele falou, qualquer idiota aí é simples ganhar dinheiro, né? A gente sabe que não é tão simples assim, mas muitas pessoas têm o dom de ser um bom empresário, o dom de mexer com essa parte financeira, e outros já não têm. Mas aqueles que têm esse dom, Deus não deu esse dom para você ser egoísta, utilizar para você, para sua família, seu próprio benefício. Deus é muito bom, você vai utilizar para muitas coisas, muitas realizações que uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor não vão conseguir fazer. Mas esse dom é para você ajudar mais e mais pessoas. Então, se as nossas riquezas aumentam, o que a Bíblia fala? Não vamos colocar nela o dinheiro. Não vamos colocar nossos olhos no dinheiro. Se as nossas riquezas aumentam, não vamos colocar ali a nossa segurança, o nosso dinheiro, e desviar da vida espiritual. Porque essa vida material é rápida, ela passa muito rápida. A vida eterna é essa que tem valor. Então, aí está um questionamento que você pode e deve fazer, que eu devo fazer. Né? O que estou fazendo com a minha vida? Eu só tenho uma vida. O que eu estou fazendo com as oportunidades que Deus me dá? Estou investindo no futuro, numa poupança celestial, como diria um certo presbítero, ou estou investindo em mim mesmo, em coisas materiais que daqui a 10, 20, 30 anos já não vai ter valor nenhum. Paulo dá essa diretriz, então, lá em Coríntios 8:9. Dar-se primeiro ao Senhor. Falamos isso muito agora, hein? Dar-se primeiro ao Senhor. Esse é um dos pontos. Está no versículo 5 do capítulo 8. Dar lembrando-se do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que deu alguma coisa maior do que qualquer um de nós poderíamos dar? O Senhor Jesus Cristo, que deu a sua própria vida em amor por mim, por você. Quando ele morreu naquela cruz, que ele derramou seu sangue, não existe maior amor do que alguém dar a sua própria vida. E agora, para acalmar, para deixar a gente mais tranquilo, dar de acordo com seus recursos. Dar de acordo com seus recursos, com os meus recursos. Deus nunca exigiu nada além daquilo que podemos dar, daquilo que podemos contribuir. Eu sei que algumas seitas, algumas religiões, algumas igrejas aí, elas pregam o seguinte: se você der mais, você vai receber mais. Há uma certa verdade, porque a Bíblia diz exatamente isso. Aquele que planta mais, aquele que semeia mais, vai colher mais. Mas não necessariamente em termos de uma recompensa bilionária dos valores que eu estou dando. As bênçãos, às vezes, nós temos que enxergar que não é só coisas materiais. Não existe a bênção de termos tantos irmãos, existe a bênção de termos uma família que se preocupa conosco,
que ora por nós, que tem aquele cuidado quando estamos passando necessidades, quando tem alguém enfermo na família, quando estamos com problemas de qualquer ordem. Essa é uma bênção. A família, os filhos, os amigos, até mesmo a própria criação que Deus nos dá. Então, existem muitas outras bênçãos que Deus nos dá, e quanto mais nós nos achegarmos a Deus, essas bênçãos vão ser mais visíveis diante de nós. E a gratidão vai aumentar mais ainda, do que ficarmos lembrando aquilo que não tivemos. Temos esse hábito, né? Não recebi isso, não me deram isso, nunca tive isso. A gente só lembra da parte que não teve, e do que recebemos. Graças a Deus, recebemos muito mais do que isso. Então, dar de acordo com seus recursos. Aquilo que propôs no coração dentro dos seus recursos. A igreja de Cristo nunca vai pedir para você, venda então seu carro, se você não pode dar sua oferta hoje, vende uma televisão, vende sua casa, seu apartamento, vende suas roupas, né? Venda o que você tem para dar oferta à igreja. Não é bíblico, não é costume das igrejas de Cristo fazer isso. E sim, de acordo com os seus recursos. E você deve saber se você tem ou não tem esses recursos. É você e Deus. Dar com entusiasmo, devido ao amor de Deus. Entusiasmo. Os gregos utilizavam essa palavra entusiasmo para dizer que eles tinham os deuses dentro de si, quando eles estavam eufóricos, quando eles estavam animados para fazer as coisas. Então devemos, na hora de contribuir, não achar, né, que tem que passar rápido, tomara que passa rápido, né, eu vou dar uma olhada aqui, enquanto está passando ali a cesta, tal, não, já passou ali, sou livre, né, graças a Deus, é só o próximo domingo. Devemos dar com alegria, devemos, esse momento, não transformar numa tortura, né, que estamos sendo extorquidos, perdendo alguma coisa, não, estamos ganhando. Então devemos ser alegres, entusiasmo. O entusiasmo é mais que otimista. Na igreja, em geral, nós encontramos, né, nas famílias, nas empresas, pessoas otimistas. O otimista é aquele que crê que vai dar certo. Ele crê, o otimista, ele sugere, olha, se a gente fizer isso, as coisas vão ser melhores, eu tenho um plano, que tal vocês ir lá e visitar tal família e fazer isso e isso, e eu tenho uma ideia também para os cultos, eu tenho uma ideia para os sermões, eu tenho ideia para... Esse é o otimista, ele pensa no melhor. Mas temos aí, em contrapartida, o entusiasta, que é a pessoa que tem o entusiasmo. Enquanto o otimista, ele pensa naquilo que pode ser o melhor, o entusiasta, ele faz acontecer. Não pensa no que pode ser, e esse já faz. Então, quando nós estamos contribuindo a Deus, temos que ter esse entusiasmo, fazer as coisas acontecer. Dar generosamente. Não da nossa vontade própria, porque se a gente for ver bem, analisar honestamente, a nossa vontade, nós nem estaremos hoje aqui assistindo o culto. Infelizmente, lamentavelmente, algumas pessoas já falaram, né? Eu não tenho vontade, não me dou bem com a tecnologia, não me dou bem indo presencialmente, eu não me dou bem com nada. É estranho, né? Um cristão batizado está tendo esse tipo de pensamento, de atitude. Mas nós devemos fazer as coisas com a vontade própria. Se não temos vontade, pedir a Deus. Encha-nos do Espírito, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, que não seja a minha vontade, que é fraca mesmo, né? E também, uma outra coisa, não vamos ofertar por pressão. Ninguém tem que sentir-se constrangido, é o que a palavra diz. Ninguém tem que sentir-se pressionado, mas é generosamente. A palavra generoso quer dizer um sentimento nobre. Ofertar com alegria. 1 Coríntios 9, 6 e 7 é o clássico na hora da oferta. É o clássico dos versículos mencionados. E eu vou mencionar aqui rapidamente. Isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama que dá com alegria. A alegria, ela vem do termo latino, alacritas, que ela significa animado. Já falamos de ânimo, né? Ânimo, a palavra ânimo vem de alma. Uma alma que está para cima, né? Ela está animada. Então, pessoa contente, de ânimo livre. Então, dar com alegria é ser mão aberta, é o contrário da pessoa avarenta. O avarento, no fim das contas, é aquela pessoa que tem
posses, que tem bens, mas é uma pessoa infeliz, porque ele tem um medo terrível de perder aquilo, e cada centavo ele tem que segurar. Às vezes até as necessidades básicas dele, ele deixa de lado para guardar aquele dinheiro. Não é a questão da pessoa prudente, como ele, às vezes pode ser interpretado, mas é a pessoa avarenta, aquela pessoa que talvez vai ter que ter uma gaveta ali no caixão quando ela morrer, né, para levar todos os bens, ou como os faraós faziam, né, colocar lá nas pirâmides, achando que iam usufruir desses bens materiais que tinham. Então, a pessoa avarenta é triste, inclusive a Bíblia fala e alerta sobre a avareza, que é um fruto da carne. Aliás, não é um fruto da carne, é uma obra da carne. Nós devemos compensar isso com o fruto do Espírito Santo, sendo generosos, tendo o amor dentro de nossos corações. Não com tristeza, não com dó, mas com alegria. Não é com arrependimento, né? Quando passa a oferta e você vê que o irmão foi lá no fundo e ele está voltando e você fica olhando e dá vontade de ir lá. Isso é arrependimento, né? Voltar atrás, eu não devia ter dado. Né? Isso aí não agrada a Deus. Isso aí está mais para Caim, a oferta que Caim deu, né? Ele deu, mas não deu com seu coração. Então tinha um jovem, conheci já faz muitos anos, eu era jovem também, mais jovem que ele, para vocês terem ideia. Mas ele falou uma coisa que até me deixou triste. Ele falou, olha, esse mês eu tive tantos gastos assim, com tantas despesas que não sobrou nem para dar na oferta. Eu fiquei pensando, né? Não sobrou, não emiti nenhum julgamento para ele, né? E não sei como que ele se acertou com Deus. Mas muitas vezes pensamos isso, né? Não sobrou nem para dar para a oferta esse mês. E por que não sobrou? Não sobrou porque não era prioridade. Se as nossas ofertas, eu não falo somente em dinheiro, o nosso tempo também está incluído. A nossa vida, né, quando temos que colocar na bandeja, né, ela tem que ser dada a Deus, de coração. E não pode ser sobras. Quando Jesus estava ali observando no templo a viúva, ele viu que realmente tinha pessoas ali, os fariseus, os saduceus, aqueles judeus ricos, poderosos, dando grandes quantias, grandes somas de dinheiro ali para a oferta, o corban, né, que é a oferta dada no templo. Mas ele observou também que uma viúva foi lá, e ela deu apenas 2 moedas. E Jesus Cristo não elogiou aquele que deu mais. Então não é a quantidade, ele elogiou o coração, o interesse, a temência, o temor que a pessoa tem a Deus, o desejo de servir, e lembrando que com a sua oferta está ajudando outras pessoas. Se ela tinha 2 moedas, ela podia pensar que talvez tivesse alguém que não tivesse uma. Então, devemos fazer isso com alegria e não com sobras. Porque quando a gente fizer o que sobra, podemos até colocar lá dentro, depositar. Mas não estará agradando a Deus. Vamos entender o seguinte, existe, e às vezes tenho conversado com algumas pessoas, e existem dúvidas com relação à oferta. Então, alguns confundem doações, esmolas, contribuições, né? A parte, com a oferta dada a Deus. Quando eu estou dando uma esmola lá no semáforo, alguém pede uma moeda, ou passando na calçada, você coloca uma moeda, uma cédula, você está dando uma esmola à pessoa. Quando estamos ofertando a Deus, não estamos dando uma esmola. Quando nós damos um dinheiro para uma entidade, uma creche, um orfanato, um asilo, ou qualquer obra assistencial, nós estamos fazendo uma doação. Eu não estou ali ofertando a Deus em primeiro lugar, e depois, não, eu estou fazendo uma doação. E isso também tem os seus méritos. Isso aí é nobre também, a gente doar para as pessoas, mas não se confunde ofertas, não se confunde doações com a oferta a Deus. A oferta a Deus é uma coisa, doações, esmolas, isso aí já outras coisas. Como tínhamos também no Velho Testamento, a oferta que era dada a Deus, a oferta até obrigatória, o dízimo, e tínhamos também ofertas voluntárias. Interessante que quando foi preciso, em muitas situações, como na construção do tabernáculo, ou até mesmo do templo, as pessoas deram até mais do que era necessário. E foi até preciso falar, parem, porque a generosidade nessa contribuição era grande. Eles acreditavam, eu estou servindo a Deus, mas eu vou dar aquela pulseira que tinha de ouro, ou um brinco, ou um anel, alguma coisa que eles tinham de valor,
para a causa de Deus. E, voltando com relação a doações, é muito importante, temos entidades que estão precisando de nossas doações. Lamentavelmente, as entidades maiores, mais grandes, são que recebem mais dos artistas, dos jogadores, né? Porque lá vai aparecer tal entidade lá que tem uma sigla lá com algumas letras, né? Você deve conhecer, recebe mais que uma outra que é anônima, que está tentando sobreviver. Então, é importante a gente fazer essa doação, mas nunca confundir. Se eu estiver doando lá para as pessoas necessitadas, ou a entidade que está precisando, eu estou fazendo a minha oferta a Deus. Isso aí não deve ser confundido. Mas a decisão é de cada um. A decisão é pessoal. A gente tem uma orientação do que a Bíblia nos diz, mas Deus nunca vai forçar ninguém a fazer aquilo que a pessoa não tenha na sua vontade, no seu coração. Fiel no pouco, fiel no muito. Se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Já ouvi falar do jeitinho brasileiro, né? Tinha também o jeitinho do judeu. O Senhor Jesus Cristo, ele estava conversando com os fariseus, doutores da lei, aqueles escribas, eles questionaram uma vez que por que os seus discípulos, né, e é sempre assim, né, um questionamento, né? Por quê? Por quê? Porque os seus discípulos não lavam as mãos. É claro que o texto ali também, por ser rápido, a gente entende que os discípulos de Jesus não tinham higiene nenhuma. Não é isto. A questão ali do lavar as mãos era o ritual que os judeus praticavam. E eles mesmos criaram esse ritual. Não foi Deus que pediu, que exigiu que eles lavassem as mãos. A forma que eles lavavam as mãos não era simplesmente questão de higiene, eles usavam ali como um culto de si mesmo, né? Eles lavavam as mãos, tinham a forma correta de lavar as mãos, escorrer, esperar, purificar de novo. Eles faziam isso aí várias vezes, né? Quando saíam na rua, porque eles tinham que ficar purificados. E às vezes ficavam purificados só externamente. Então, Jesus Cristo falou assim, vocês mesmos quebram a lei de vocês pela sua própria tradição. Porque eles faziam o seguinte, eles faziam questão de dar a oferta, o corban, a oferta lá no templo, mas às vezes o pai estava passando necessidade, passando fome, eles falavam assim, olha, o que eu poderia fazer, eu já fiz, eu já dei em oferta lá no templo, não espere mais nada de mim. Então, desse jeito, eles invalidavam a primeira ordenança de Deus, o primeiro mandamento, o mandamento mais importante, que é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, às vezes, nós podemos invalidar com as próprias tradições o nosso próprio amor. Por que Deus tanto amou o mundo, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? O João 3,16. O que ele fez? Ele deu o seu Filho amado. Ele deu Jesus Cristo para nos salvar. Qual o maior presente podemos ter? Qual a maior oferta que nós poderíamos receber? Alguém que deu a sua vida por nós, que não merecíamos, não merecemos, nunca vamos merecer, mas ele não olhou para isso. Ele olhou em primeiro lugar, Jesus Cristo olhou a obediência a Deus. Ele deu essa oferta, em primeiro lugar, ao Senhor. E quantas pessoas ele abençoou? A humanidade inteira, principalmente aqueles que se chegam a ele. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas que tenha a vida eterna, da mesma forma eu tenho que pensar no exemplo de Jesus Cristo. Jamais eu vou morrer por alguém, mas o que está em minhas mãos, em minhas condições, que eu possa ofertar e que isso vai abençoar a humanidade, vamos dizer assim, por assim dizer, né? Então, nós achamos ainda que, por não ser obrigatório o dízimo, e não é uma coisa do Velho Testamento, da lei, né? E se tem algumas igrejas que utilizam, isso é problema de interpretação daquela igreja. A igreja de Cristo não. Ela utiliza exatamente esse trecho, dar com alegria, dar com entusiasmo, dar aquilo que temos com os nossos recursos e não acima disso. O dízimo, para quem tem condições, é o mínimo. Graças a Deus, nós temos pessoas que agem dessa forma. Eles não ficam limitando ali, eu dei o dízimo, acabou. Eles vão além. E são muito abençoados. São pessoas que são abençoadas. Talvez vocês não vão ver aí andando, né, com uma Ferrari, ou viajando aí para os países, como Dubai, né? Mas vocês vão ver que são pessoas abençoadas porque são felizes. Às vezes nem precisa muita coisa para ser feliz, né? Só ter Jesus Cristo, só ter a sua igreja, ter irmãos
É o suficiente, irmãos, se preocupando com a gente. É uma grande riqueza isso. E tem pessoas que, é claro, Deus tem abençoado até materialmente. Eu ouvi uma pessoa essa semana falar assim que Deus tanta coisa, Deus deu muita coisa para ele, falou assim, olha, e eu sei que eu não mereço, tanto que eu já recebi. Então isso é um sinal de gratidão. Instrua. Então, agora, irmão, que vai participar da oferta, que está lá na frente, não precisa ter nenhum receio. E daqui para frente, se você teve, se algum de nós teve esse receio de ir lá à frente e falar que é oferta ao Senhor, porque isso é instrução. Nós estamos instruindo os novos convertidos, estamos instruindo aqueles que ainda têm dúvidas com relação a ofertar ao Senhor, estamos instruindo as crianças para que continue fazendo essa vontade de Deus, prestando essa adoração na hora do culto. Então, devemos conscientizar os nossos irmãos. Devemos conscientizar desse privilégio da bênção que é ofertar ao nosso Deus. E o Salmo 116, 12 diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei? Então, a participação de todos é muito importante. Cada um conforme o dom que Deus deu, com as possibilidades que tivemos. Tem uma ilustração, 3 senhoras, elas estavam sentindo-se muito obesas, né? Já estavam acima do peso e resolveram, vamos ver o que podemos fazer para emagrecer. Então tentaram várias coisas, academia e regimes, e não deu certo. Aí elas entraram num clube de emagrecimento, e elas ficaram felizes porque os resultados eram ótimos. Então, essas 3 matricularam, entraram lá e fizeram parte desse clube de emagrecimento. Passados alguns meses, então encontraram outras amigas num restaurante, bem sugestivo isso, né? E as amigas correram lá e foram perguntar, então, eu ouvi dizer que vocês entraram num clube de emagrecimento, quais foram os resultados? Aí elas pararam, olharam uma para a outra assim, pensaram e falaram, olha, individualmente, nenhuma de nós aqui emagreceu, mas no conjunto, assim, já perdemos 300 quilos. Então, o que podemos concluir disso? Eu não basta apenas ter uma boa intenção e estar ali envolvido em nenhum processo. Individualmente, eu tenho que ter a minha participação. Eu tenho que ter o meu momento em que eu sou íntimo com Deus e que eu abro o meu coração. Senhor, aqui está a minha oferta. É isso que eu tinha, é isso que eu tenho, é isso que eu recebi. E eu pretendo até melhorar nesse aspecto. Aqui está a minha oferta material, mas aqui está a minha pessoa para servir-te. Então, usa-me para os teus propósitos. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.